É isso aí, gente. Programa Trazendo a Mesa. Hoje recebendo aqui o nosso amigo Edson Agnello. Edson, seja bem-vindo. Hoje conosco aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, viu? Estou te conhecendo hoje aqui, pessoalmente, né? Sim. E muito legal tê-lo conosco aqui. Nós vamos entrar aqui no assunto de mobilidade urbana, tua área, né? Sim. Arquiteto, isso aí. Fala pro pessoal aí um pouquinho sobre você. Boa tarde aos internautas. É um prazer enorme estar aqui com o Fábio. Foi uma surpresa receber esse convite até, né? De nós podermos estar aqui colocando nossas ideias, nossas teses sobre a cidade de Mauá. Uma cidade onde nós nascemos há 64 anos atrás, tá? E conhecemos muito dela, tudo que vimos ela se transformar nesses últimos anos, né? E estamos aqui para contribuir com aquilo que for possível, Maravilha. né? Com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós sentimos no dia a dia de todos esses anos aqui. Maravilha. 2 filhos de Mauá aqui, né? Eu também nasci de Mauá há 45 anos. Bom, a gente tem o amor de filho para mãe, né? Cidade mãe, né? Queremos ver Mauá bem, né, Edson? Sim, Mauá sempre foi, né, uma grande mãe para todos, né? Sim. Desde o início da sua história, né? Inicialmente com os imigrantes, né, que chegam aqui para tratar da exploração extrativistas, né, para alimentar a capital, isso há século atrás, né? E depois, num segundo momento, com os migrantes, né, na década de 60, década de 70, principalmente os mineiros, né? Mauá é a terra de bastante mineiros, famílias mineiras, né, que vêm para cá em busca do sonho, né, de ter uma casa, ter água, energia, tá? E realizar o sonho de ter uma família, né? Mauá também foi parte, né, da história da época do café, do açúcar, né? Eu estava lendo um tempo atrás sobre isso. Passava-se a trilha, né, que ligava São Vicente à região do pátio do colégio. Sim, né? isso era a borda do campo, né? Borda era do o campo. campo da borda do campo. Essa planície que se forma entre a Serra do Mar e o Planalto propriamente, né? Cria-se uma planície aqui que é a borda do campo, né? E aí existiam algumas trilhas, né? Que foram sendo desbravadas. Segundo o que eu li, né? passava ali próximo da região de Itapeva, ali, uma das trilhas que fazia essa ligação. Sim. Ou seja, Mauá está dentro da construção da história do Brasil, né? Claro. Praticamente, né, Edson? Sim. Olha só que legal, né? Com a chegada da colonização em São Vicente, né, sobem a Serra do Mar e Mauá faz parte desse contexto aqui. Né? Fantástico, né? Tanto é que isso aqui pertencia tudo a São Bernardo, né? Sim. Era tudo São Bernardo, né? Depois foi tendo as divisões. As emancipações, né, e tudo mais. Mas Mauá sempre foi uma terra acolhedora, né? Sempre foi uma terra assim de pessoas que conseguiram se realizar. São Paulo, de outros estados, né, também, e conseguia comprar a sua moradia em Mauá, né, para poder ganhar a vida, né? Sim, ganhar a vida. Isso porque tinha a facilidade do transporte, né? Uhum. Que era o trem, né? Sim. O trem era um transporte barato, tá? E que trazia, né? E a capital naquele momento, década de 60, 70, industrialização, né? Então consumia-se muita mão de obra, Perfeito. Então foi assim um momento ali que culminou, né? O camarada ele chegava aqui já com emprego, né? Sim. Chegava já para trabalhar, construção civil muito forte, né? Que me exigia. Meu pai tem muitas histórias dessa questão aí da facilidade, né? As empresas pegavam o pessoal a laço, né? O pessoal fala assim, as empresas pegavam a laço, né? Saía de uma empresa aqui, andava 200 metros, já estava contratado de novo, né? Época boa. Cheguei a ver até, né, década de início dos anos 70, né, gente, era comum isso, né, Sim. Era adolescente e a gente passava na antiga, próximo da estação ali, que não existia uma passagem de nível, né, Sim, dos carros eu lembro. Dos pedestres, e aí existia combis, né, desse tipo de veículo, e o camarada anunciando no microfone, né, assim, olha pessoal, aqui olha, para trabalhar na refinaria de Capoava, trabalhar na petroquímica, na não sei o que, na construção, papapi. Então os camaradas gritando ali para arrebanhar trabalhadores, né, então era fora os que eles iam buscar, né, nos sertões do nosso país, Sim. né. Mauá tem muita história. Mauá está dentro de um contexto histórico assim cativante, né? Sim. Cativante, né, Mauá? Pena que o povo não conhece e muitos não se interessam, né? Sim, e Mauá teve
teve momentos de glória, né? Assim, já. Eu acho que assim, a porcelana, né? A porcelana foi um momento de glória. Porcelana Mauá, porcelana Real, né? Que antes da Schmidt ela foi Real já. Então foram porcelanas exportadas para a Europa, né? Eram porcelanas com nome, referências, né? Assim, a aristocracia europeia comprava porcelana de Mauá. Então isso... Já pensou, pessoal? Né? Tem historiadores que colocam, né, assim, no castelo de Windsor, da Rainha Elizabeth, existia baixelas, né, de porcelana com o nome de Mauá. Né? Assim, então é uma coisa muito interessante, feita por mão de obra daqui, né? E argila daqui, tudo tudo daqui da Paulista, aqui, saia tudo ali, né? Matéria-prima. Regiões aqui, né? Coisa então isso é muito interessante. Aí depois, num segundo momento, Mauá teve também assim características, né? Você vê, nós tivemos um time de handebol muito famoso, né? Principalmente o time feminino também, que é da época do Viscondão, né? Do pessoal assim da época de escola da gente, né? Uhum. Então teve assim umas passagens bastante interessantes, né? De fatos, né? Que valorizaram as pessoas daqui, né? A nossa praça, que existia na Praça 22 de Novembro, né? Foi assinada pelo colega, posso falar colega porque ele também era arquiteto, né? Eu também sou colega de profissão, né? Colega de profissão, né? Mas perto de uma sumidade, de uma categoria que era o Burle Marx, né? Já pensou, pessoal? Então, que era um nome respeitado internacionalmente, que fez o projeto da Praça 22, que infelizmente foi, né, demolida sem o menor... Da noite pro dia. Menor sentimento. Eu trabalhava na Santa Marina aqui, na época, eu me lembro. Quando eu trabalhava aqui, eles estavam na obra, eles estavam fazendo a obra. Uhum. E eu vi eles passando com a máquina por cima da fonte, fonte luminosa, uma dor no coração. Puxa, eu acho que teria que ter tido uma discussão mais ampla, feito né? um plebiscito na cidade, alguma coisa assim. Não sou assim, né? Eu acho que, né, tudo tem seu momento, tudo tem a sua história, mas dada a importância que aquilo representava para a cidade, né, toda uma vida que se passou, geração ali naquela praça, né? Tudo era uma coisa para ser discutida melhor, né? Ter sido... Não que às vezes a demolição não fosse necessária, mas aquilo tem que ser trabalhado de uma outra forma. Não, né? o problema é que colocaram uma fonte no lugar, né? É brincadeira. Não. Então, toda vez que eu passo ali, eu fico me perguntando. Como é que é isso? Eu gosto de comer uma esfirra que tem ali na esquininha ali dos chineses ali. Eu gosto daquela esfirra ali. De vez em quando eu passo ali e eu fico olhando para aquela fonte, Edson. Eu falo, gente... Trocaram 6 por... A gente fala assim, trocar 6 por meia dúzia, mas não foi 6 por meia dúzia. Ali foi 6 por 1,5. Né? Eu acho que foi 6 por 10, hein? Ela custava 6 e puseram uma que custa 10. Meu Deus do céu, não é fácil, pessoal. Só quem lembra da fonte luminosa vai saber, né? Desse papo aqui. De indignação. Isso, exatamente. Ô Edson, então vamos lá, vamos entrar aqui um pouco mais profundo no assunto aqui, né? De mobilidade urbana, urbanismo, tudo mais, né? A gente sabe que é um desafio grande, né? Isso daí pra gente, né? E vamos lá, vou entrar aqui com a questão aqui, né? Vamos lá, com o aumento constante da frota de veículos, cresce também o desafio, né, de lidar com a tão falada mobilidade urbana. Edson, como que podemos abordar esse assunto de forma coerente nos dias de hoje? Então, olha, eu vou colocar até assim do ponto de vista uma análise bem sucinta, sem entrar na questão técnica propriamente, né? Porque os internautas, né, para eles terem a máxima compreensão possível. Eu acho que assim, quem está aqui em Mauá há 30 anos, há 40 anos, deve perceber que nos últimos 20 anos a paisagem não mudou, né? Do ponto de vista... Dos últimos 20 anos. Do ponto de vista de mobilidade urbana. Perfeito. Porque se nós pegarmos assim, nos últimos 40 anos, nós vamos ver que o quê? Que uma administração, num determinado momento, fez um viaduto, que é aquele viaduto que vinha do Sertãozinho, da região do Polo Industrial do Sertãozinho, e passava para o
o Santa Cecília, que vai ali para o Capuava. Perfeito. Tá? Aí depois, num segundo momento, né, quase uma década depois, se constrói o que é o Viaduto da Saudade, né, que é o principal passagem aí de um lado para o outro da cidade, né? Porque Mauá tem essa questão dessa barreira física, que é a ferrovia, né? E isso, toda cidade que tem ferrovia sempre tem essa barreira física que a gente chama cortando a cidade. Depois, num segundo momento, acontece aquela ponte lá no Parque das Américas, né? Lá naquela região que liga ali o Guapituba com o Parque das Américas, que dá uma solucionada no acesso para aquela região, mas aquilo pode se considerar uma ponte, um pontilhão lá que foi feito, tá? E na época da implantação do shopping, cria-se esse viaduto central, que foi construído aí dentro do pacote de intervenção criada pela construção do shopping aí, tá? Então o que nós temos aí? Nós temos algumas coisas que aconteceram até o ano 2000. Se você pegar a referência nossa, ela para no ano 2000, tá? Então as referências que mudam a cara da cidade, elas acontecem até o ano 2000. Depois do ano 2000, você começa a perceber que Mauá, ele passa a não ter mais nada, ele passa a não ter, né, um funcionamento de uma cidade orgânica, ela passa a ter altos e baixos, tá? E eu vou me abrir um parênteses aqui, né, que eu tenho uma tese pessoal, que eu acho assim, que o grande problema que acontece em Mauá ocorre no ano de 2004. Na eleição de 2004, eu acho que tem um trauma que a cidade viveu, que esse trauma não foi resolvido até hoje. Mauá precisa voltar, vou dizer assim, Mauá precisava sentar no divã do psicanalista, voltar lá em 2004 e resolver esse trauma que aconteceu naquele ano para continuar a sua trajetória. Fiquei curioso agora. É. Ficamos todos curiosos agora. Não defendo esse ou aquele, daquele momento político, Sim, mas foi um momento onde se judicializou a política. Perfeito. Tá? E esse papel hoje, vocês podem estar entendendo muito bem, porque eu há 5, 6 anos atrás, eu já falei isso, há 10 anos atrás eu já falei isso dessa judicialização que ocorre em 2004 na cidade. Tá? E as pessoas... Você está falando de Márcio Chaves? É. Naquele momento, há 10 anos atrás, as pessoas parecem que não entendiam direito o que eu estava falando. Hoje, com a judicialização nacional que o país vive, da política e da justiça, percebe-se claramente o que aconteceu em 2004 aqui em Mauá. Então, em 2004, o que acontece? Leva-se a discussão do pleito político, né, de quem vai administrar a cidade e tudo mais, para as barras do tribunal. Tá? E a barra do tribunal, ele só prorroga e protela, dando um desgaste muito grande a todos os que estão envolvidos, tá? Perdendo-se uma identidade da cidade. Até eu uso uma frase muito que eu falo assim: toda vez que nós judicializarmos a política e politizarmos o judiciário, a democracia sai perdendo. Sempre. Sempre, sempre. É porque contra o judiciário não se tem quem possa contra, né? Então, não tem como. Então, eu vejo muitas vezes, a gente tem assistido aí no cenário até local, vou continuar fugindo um pouco aí da pauta, nós temos visto, né, candidatos atualmente, agora, né, que pretendem disputar esse ano as eleições, indo às barras dos tribunais, fazendo denúncias, exigindo isso, processando, não sei o quê. A política é para ser discutida no campo, não nos tribunais. O tribunal não tem nada a ver com isso, entendeu? O político, ele tem que perder o medo de encontrar o povo, ir lá e discutir com o povo. Não, eu vou entrar com uma ação contra o fulano porque ele falou que o meu cabelo é muito loiro. Pô, gente, peraí, larga o judiciário quieto lá e discuta a política aqui, traga o debate político, tá certo? Então é assim, é colocar, né, aquele que está se pretendendo ser o gestor da cidade, ele realmente trazer. O judiciário tem que ser acionado quando houver crime de fato, né? Crime de fato, crime exatamente. De fato, né? Isso, não ficar sendo consultado, né? Sim. Não, eu vou consultar o juiz para ver o que ele acha. Pelo amor de Deus. Mesmo porque, não achar nada, mesmo porque a jurisprudência é humana, né? Então, entendeu? Vai saber como é que vai lidar com isso, né? É bem isso mesmo, né?
Então, voltando aí na questão da mobilidade, que você falou dos veículos... Não, rapidinho aqui, mais, abrindo um parênteses aqui, essa análise que você faz, a gente está alinhado aqui nessa opinião sobre a época do Márcio Chaves, porque eu vejo que Mauá está desgovernado desde essa época. Eu tenho usado esse termo com as pessoas, eu tenho conversado com as pessoas. Mauá entrou num desgoverno absoluto dessa época. Ele não se... Tudo é paliativo em Mauá. Tudo paliativo. A partir desta época, tudo se tornou paliativo. Exatamente. Não se resolve, não se muda, não se projeta, não se governa Mauá. Não é isso, Edson? Concordo. Então nós estamos alinhados nessa questão aí. É isso aí, pessoal. Então, beleza? Vamos continuar lá. Então, com relação à questão da mobilidade, então você percebe que nesses últimos 20 anos nós não temos nada assim estruturante em termos de mobilidade na cidade, exceto essa intervenção do governo do estado, que cria a alça do Rodoanel há 10 anos atrás, tá? Que os benefícios, né, que isso trouxe para a cidade, né, nós precisamos ainda, depois de 10 anos, rediscutir isso. Eu não sei se a cidade foi devidamente compensada pelo impacto que isso causou na nossa malha urbana, né, e tudo mais. Tá? Existem algumas tentativas de uma ciclovia aqui, uma faixa exclusiva de ônibus ali, né, algumas coisas assim, mas nada que estruture realmente uma cidade para uma população de, conforme o IBGE, de 450 mil habitantes. Tá certo? Então, quando a gente vê cidades do porte até menor que Mauá, tá? Fazendo corredores exclusivos de ônibus, né? Com sistemas de BRT, que é o Bus Rapid Transit. Sim, lá, né? Perfeito. Que é o ônibus rápido. E são cidades menores que Mauá, que eles estão conseguindo ter essa evolução. Nós aqui não temos nem a discussão disso. Né? Não se apresenta nada. Nós temos duas avenidas em Mauá, a Avenida Barão de Mauá e a Presidente Castelo Branco. Você anda nessas duas avenidas, você não consegue ver solução ali. Ao meu ver, ali assim, você visualmente falando. Claro que existe várias, talvez existam formas, né? Mas eu penso assim que o gestor que conseguir entrar e trazer um pouco de solução para essas duas vias, talvez, ele consiga fazer... Então, o gestor ele tem que ter coragem, né? Infelizmente, os últimos anos, desses 20 anos, eu acho que os gestores eles passaram a ter interesses eleitoreiros, interesses de resultado eleitoral, e não de ter o quê? Interesses com a cidade. Ou seja, eles fazem a política do popularismo, né? Do clientelismo. Então o camarada pede para pôr uma lombada, ele põe. Agora, se ele tiver que mudar uma mão de rua, fazer uma intervenção mesmo, ele vê a opinião de um é contra, o outro acha que vai ficar ruim, o outro acha legal, mas ele diz o quê? Então ele prefere não mexer, que é para ele continuar tendo o poder sob controle. Tá? Mas isso com o passar do tempo... Visando as eleições futuras. Visando sempre as eleições. Mas isso com o passar do tempo vai se deteriorando, que é o que está acontecendo. Porque o povo cresce, a cidade cresce. Claro, né? claro. Aumenta-se as pessoas. Eu me lembro que, poxa vida, você no finalzinho da tarde, a gente é comerciante ali, minha família ainda tem comércio ali dentro do Nagumo ali. Trabalhamos muitos anos ali. Tá, essa quantidade de carro um dia, porque meu pai sempre foi envolvido com política, a gente sempre ouviu, né? E aumentou, hein? Meu Deus, então, o carro... aumentou. Então por isso eu tô falando isso, porque aumentou. E quer saber, vai continuar aumentando. É isso que eu estou dizendo, vai continuar aumentando. Se você pegar o veículo, né, todas as propostas que existem de alguns técnicos, alguns ambientalistas que defendem a sustentabilidade, esse pessoal todo, eles colocam que nós temos que deixar o carro e partir para modais alternativos, como bicicleta, patinete, o triciclo, que são coisas mais rápidas, que poderiam estar melhorando o trânsito. O governo, e quando eu falo governo, União, ele não tem interesse em tirar o carro. Tá? O governo tem interesse em produzir carro. O carro hoje ele representa muito em termos de arrecadação. Ele é a arrecadação tributária mais forte que existe dentro do governo. Tanto em termos de IPI, em termos de ICMS, tudo mais. Ele é muito forte. A produção, quando ele sai da concessionária, o comprador já vai lá e paga o IPVA, que é mais recurso. Então, quando ele sai da concessionária, que ele licenciou, pagou IPVA, pagou licença, pagou não sei o quê,
ele tem que fazer o quê? Parar num posto e abastecer. A carga tributária do combustível é um negócio lindo. ICMS é o que sustenta os cofres dos estados, né? O combustível tem a tal da CID, né? Sim, também. Que é uma tarifa que, né, dá até medo. Né? Então, assim, o que se arrecada, tá, com o combustível são valores astronômicos. Tá? Então, o governo ele não tem interesse em acabar com a produção de automóvel, diminuir, criar obras que não privilegiam o automóvel, né? Fala, não, vamos investir em transporte público, então, em transporte de metrô, não sei o quê. Não, imagina, o que é isso? Dentro dessa realidade que o Edson está falando para a gente aqui, cabe o quê? Cabe ao gestor pensar em soluções, não é isso? Isso. Para melhorar. Porque o crescimento ele é inevitável. E aí nós caímos na pauta o quê? Cai na pauta dos projetos, do planejamento. Sim, né? Perfeito, então, perfeito. Mauá hoje é uma cidade que vive há 20 anos sem projeto. Os projetos estão engavetados, estão lá nos armários empoeirando. Né? Ninguém se discute nada. Assim, você não vê nenhuma discussão. Você fala assim, não, a administração está convocando a sociedade civil para discutir uma nova... Não, convoca. A sociedade civil está totalmente independente, né? Ela não se integra com o governo, não opina. A sociedade civil está lidando com muitos problemas, né, Edson? Que talvez de repente até acabar fazendo com que as pessoas fiquem à parte de tudo isso, né? Então, mas é por causa do desgaste que vem lá de trás. Lá de trás, A credibilidade, perfeito. né? A sociedade civil vai lá discutir, mas não vê. A opinião dela não é ouvida. É ouvida, mas não é documentada, vamos dizer assim, né? Perfeito. Ela não é registrada, ela é só ouvida, né? A pessoa ouve, mas não se debate aquilo ali, né? O que se quer fazer, se faz e acabou, né? Então é isso que está faltando nessa cidade, né? Então está se faltando o quê? Ouvir realmente as pessoas que tenham conhecimento, levar pessoas, né? A administração ela tem um corpo técnico muito pequeno, perto das demandas que existem, tá certo? Gasta-se dinheiro com projetos, tá certo? Que ficam na gaveta, que um não condiz com o outro, né? Então faz um projeto de melhoria de uma determinada rua no Zaire, um trecho da Castelo Branco, mas que não resolve nada porque precisa integrar ele com o restante. Aquele projeto está no meio de vários outros problemas. Tem vários outros problemas. Então não adianta executar porque não vai funcionar. Então na verdade foi só uma forma de gastar dinheiro de dizer que tem projeto. Lembrei da história do Maluf, abrindo um parênteses para ir dar risada aqui, só um momento cômico. Perguntaram para ele assim um dia, ô Maluf, essa ponte não foi o senhor que fez, né? Ele falou assim, mas se não fosse aquela que eu fiz... Essa aqui não teria sentido. Existia um problema ali. O bicho era liso, né? Ah, sim. Mas é isso. O momento era outro, né? Sim, o momento era outro. Então, voltando aí, só para concluir a história do automóvel, é simples de você fazer. Né? Qualquer pessoa pode fazer esse exercício. Você pega uma avenida, uma rua comercial que você saia do centro da cidade e vá para um bairro. Na hora que você está indo do seu trabalho para casa, por exemplo, você conte quantos comércios existem nessa avenida, tá? De um lado conta do outro, e aí você identifica quantos desses comércios são voltados para atender o automóvel, atender caminhão, atender... Então você vai ver lojas que compram e vendem carro, você vai ver lojas de peça, vai ver autoescolas, vai ver despachantes, posto de combustível, vai ver lojas de acessório, lojas de peça... Então você vê a cadeia comercial que o automóvel promove, ela é monstruosa. Então jamais isso daí vai ser, né, descartado, entendeu? Nunca vai ter, nunca vai se permitir que isso seja combatido. Tá? Eu faço até um parênteses, claro que isso daí não é assim tão simples, né? Mas eu brinco assim, né? Que eu falo assim, quantos habitantes tem Rio Grande da Serra? 50 mil, 48 mil, deve estar nesse número aí. Quantos habitantes tem o Jardim Zaira? 120 mil, 110 mil, está em torno desse número. Ué, o trem devia ir para o Zaira, não para Rio Grande da Serra. Sim.
tá certo. Se for para atender demanda, né? Então é isso. Se O for para trem atender a deveria chegar em demanda, Mauá e ir pro Zaire, fazer uma né? curva, né? Para o Jardim Zaire, não para Mauá, para o Rio Grande. Né? Perfeitíssimo. Claro que não é assim tão simples, né? Mas se você for ver, você tem a Castelo Branco ali de vazão, né? Sim. Meu Deus do céu. Não, o Zaire é um caso. É um caso assim para nós urbanistas, né? Desafiador, né? Desafiador, né? Nós precisaríamos ter uma equipe especializada mesmo, com altos técnicos, sentar e debater durante um ano para ver como que nós vamos resolver a situação do Jardim Zaira. Porque não é com esses gestores que vêm tendo Mauá, com essas visão, né, de administração que agora vai uma ter melhorias. pergunta. Como que vai conseguir ter cabeça para debater um ano? Preocupado com eleições, preocupado com questões jurídicas, preocupado com essas coisas que na verdade são, ao meu ver, supérfluas, né? Então, porque administrações vêm sendo populistas, né? Então, exatamente. Elas vêm sendo com foco em se Você manter tá no poder, né? Então precisa mudar, né? Uma coisa. E quando na verdade, assim, se manter no poder, se mantém aquela pessoa que consegue mostrar de ser o quê? De ser um líder. Então hoje, e isso vou além de Mauá, né? Não é só Mauá, mas nós temos uma carência de líderes, tá? Políticos, tá certo? Daqueles líderes que colocavam mesmo, né? Que ele tinha resposta para aqueles determinado problema, né? E ele não tinha medo. Se não tivesse no momento, correria atrás e ele não tinha resolvia. medo de tomar decisão, Sim. tá certo? Ele ia lá e tomava a decisão e puxava a responsabilidade para ele, né? Uhum. Hoje não, hoje todo mundo fica querendo garantir a próxima eleição. Então. Então, dentro dessa questão sobre Mauá, né? O que nós podemos fazer, o que pode ser feito para melhorar essas questões de mobilidade urbana, apesar que a gente já falou bastante coisa sobre isso, né, Edson? Mas tem alguma coisa assim um pouco mais profunda aí que a gente pode estar abordando? No final em 2016, chegou-se a concluir um plano de mobilidade urbana. 2016, né? Mas esse plano, como todos os outros, deve estar, como eu disse, na gaveta, né? E nada dali está sendo cumprido, está sendo determinado. E eu, numa das leituras desse plano, que isso normalmente é assim, a administração, a prefeitura, né, ela contrata uma empresa para fazer isso, né? E essa empresa nem sempre ela vai buscar as raízes de como a cidade se formou, de como ela foi constituída, né? Não tem aquele mapeamento histórico da cidade, ela trabalha dentro de um contexto atual, né? Ela identifica quais são os problemas que existem, né? E propõe soluções. E nem sempre são os técnicos que conviveram, e nem sempre isso é debatido em audiências públicas exaustivamente, tá? Eu quero dizer audiências públicas exaustivamente, porque você vê recentemente até teve um caso aí da Sama, né? Que essa transferência dela, que ainda está nebulosa, essa transferência para a Sabesp, que teve uma audiência pública, tá certo? Que ninguém ficou sabendo, novela, né? não foi avisada, né? Que Avisou-se assim, só quem interessava, e aí fala-se que avisou-se todo mundo, né? Então, nem a imprensa quase não foi avisada que ia ter audiência pública. Se a imprensa não foi avisada, quanto mais o cidadão, né? Então, isso. Então, como que se chega nisso daí? Tá? Então, o que eu vejo, né, o que eu percebo assim, é que o que precisaria realmente, tá, se estabelecer uma trégua, né, uma trégua entre o gestor, o administrador da cidade, com a população, e ele dá espaço para as pessoas contribuírem. Talvez uma trégua até, talvez me corrija se estiver errado na sua visão, mas talvez até mesmo uma trégua com o gestor, o executivo com o legislativo, talvez também, né? Porque a gente vê uma briga muito acirrada. Então, mas é porque a questão do legislativo, o que acontece com o legislativo? Ele não tem projeto também para discutir. O que manda-se lá, você vê para o legislativo, qual é a pauta do legislativo? Uhum. Aumento de salário, mudanças de recurso para lá e para cá, aprova-se. O que eu vejo também é uma questão. O não sei o quê. Então, mas não existe projetos sendo debatidos, né? Entendeu? Nós precisamos fazer uma intervenção urbana no sistema viário do Zaira. Tá.
Então nós vamos colocar essa discussão na Câmara. Muito bom. Tá? Mas essa discussão ela tem que ser por 3, 4 meses, com ampla participação popular, com as entidades, com a sociedade constituída do Zaira. Perfeito. E tem que se sair uma resposta disso, uma solução disso daí. Tá? Então não é isso que acontece. Entendeu? Sim, o executivo que tem que apresentar, ele não apresenta, o legislativo que tem que debater isso não debate e se faz de conta, né? Pois é. Entendeu? Sim. Nós vivemos um faz de conta. Os cargos de indicação também é um problema, né? Que as pessoas elas acabam se vendo presas, né? Amarradas nessa questão. Quando eu digo em relação ao legislativo e ao executivo, então, né? essa questão, tem toda essa questão também. É uma questão complexa, né? Muito Isso aí complexa. é um vício, né? Que É um se vício. criou. É um vício que se criou que... Então, né? aí eu estou dizendo, tem que ter uma quebra de paradigmas, né? Tinha que ter um executivo que entrasse ali e falasse, ó, seguinte, pessoal, vamos voltar os nossos olhos, vamos focar em solucionar os problemas. Não acabar com essa praga, não acabar, mas vamos diminuir aí essa preocupação e vamos focar na cidade, vamos então, focar... o problema, aí, Fábio, eu vejo assim, Fábio, o problema não é só, nesse caso, não é só Mauá, né? Esse é um problema que vem de cima para baixo, é um problema que está criado, tá? Que assim, na verdade, nós temos uma pizza, tá? que está sendo foi repartida em determinadas situações. Hoje nós temos que unificar essa pizza novamente e rediscutir essas divisões. Perfeito. Só que quando você vai rediscutir, alguém tem que dar um pedacinho para o outro que está com menos. E aí ele não quer dar. Entendeu? Então aí ele não quer dar. Fala, não, esse pedacinho aqui, meu não, eu já ganhei, é meu. É direito meu. É direito meu e acabou. Então, na verdade é assim, hoje nós temos uma pizza, ela não consegue ser maior do que 100% do tamanho real. O número já é exato. Né? Isso, é exato. Hoje nós já estamos dividindo uma pizza que o tamanho dela é de 110%. Ela é maior do que o tamanho real. Existe uma parte que é imaginária, tá certo? Estão dividindo a sombra da borda já, né? Sim. Da pizza. Tá certo? Então É aquela história, estou contando com ovo, gente. Então isso, com o passar do tempo, naturalmente esse tecido vai se esgarçando. Vai se esgarçando, ele está se esgarçando, né? A gente percebe isso, né? Tá? E parece que assim, que quem está lá, ele acha que o problema não é dele. Sei. Entendeu? Os nossos representantes, isso eu falo mesmo, os nossos representantes, eles acham que todo esse problema é de alguém que não é dele. Entendeu? Sim. Quando o problema da minha rua é meu, sim. Se eu moro nela, o problema é meu. Perfeitamente. Certo? Então, porque se eu quero a rua limpa, eu tenho que cuidar dela também. Tá certo? Não só reclamar que a rua está suja. Tá certo? Eu tenho que cuidar porque ela me pertence, ela é minha. Tá certo? E se o cara jogar sujeira lá, eu vou denunciar. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque é meu. Então, mas todo mundo reclama por alguma coisa, mas ele parte do princípio que aquilo não é dele. Não é problema dele. Não é problema dele ou aquilo não é dele. Engraçado que na época de campanha, todos os problemas vinham a mim, né? Talvez essa parte imaginária da pizza que você está dizendo seja as promessas feitas, sem a menor condição de cumpri-las, né? Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. Né? Maravilha. É isso aí, Edson. Aí, pessoal. Se eu trazendo a mesa aí, ó, debatendo, colocando umas polêmicas na mesa aí, discutindo os assuntos reais da cidade de Mauá. Peça pro pessoal fazer pergunta. É isso aí, pessoal. Você pode perguntar para nós, daqui a pouco a gente vai estar lendo o chat aí, beleza? Trazendo a mesa. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma folha, que é uma edição do jornal Tempo Real, que saiu há um tempo atrás, é isso, né? Acho que é do ano passado. Do ano passado, né? Tem algumas questões aqui, eu queria ler uma delas e a gente debater não, né? Conversar em cima dessa questão aqui. Pode ser? Pode ser. Diz assim, olha, por que, a pergunta seria essa, né? Por que a cidade perdeu as suas características? Aí você responde, essas perguntas foram feitas direcionadas a você, né? Isso. E aí você responde, com uma grande parcela do seu povo focado em sobrevivência, abriu-se um campo farto para que poucas pessoas participassem do convívio diário da cidade, surgindo
especuladores que se aproveitam da inocência e simplicidade desse povo e aqui devolvem seus planos de enriquecimento ilícito e troca de favores. Isso aqui é quase uma denúncia, né? A resposta sua aqui é quase uma denúncia, né? Essa é uma colocação, né, dentro do que eu vivi, dentro do que eu assisti aqui na cidade, meu posicionamento, né, de que o que ocorre, né? Ocorre que é aquilo lá, Mauá, como eu disse, é uma cidade que foi uma grande mãe, né, que recebe os imigrantes, depois recebe os migrantes. Esses migrantes, eles aqui conseguiram conquistar o sonho deles aqui nessa cidade. Mas só que ocorreu uma característica, né? Eles forneciam, Mauá foi um grande fornecedor de mão de obra para o ABC e para a capital na década de 70, tá? E na década de 80 e final dos anos 60. Então, durante um grande tempo isso, né? Quase 20 anos aí. Sim. Isso em massa mesmo, tá? Sim. Era, né, forte isso. Então, o que acontece nesse período? Essas pessoas que iam trabalhar fora, muitas vezes era o pai, a mãe da família, né? A mulher e o homem trabalhavam fora, as crianças ficavam com o irmão mais velho, a irmã mais velha, ou ficava com uma tia que cuidava, ou a avó. Então, tinha todas essas composições familiares. Então, o que acontece? Essas pessoas iam trabalhar, então eles tinham o quê? Eles tinham as trocas de informações, era mais em relação a onde eles trabalhavam do que aonde eles moravam, tá? Então eu tenho, por exemplo, dados já em 1994, 93, tem até uma pesquisa interessante que a USC, na época, que era a USC era o antigo IMES, na época era o IMES, né? O IMES fez uma pesquisa no ABC e, por exemplo, constatou-se, esse dado me gravou muito, que Mauá, naquele momento, já com 350 mil habitantes, na década de 90, você tinha uma população economicamente ativa em torno de 70 mil pessoas. Tá? O que isso não é padrão numa cidade, né? Qualquer cidade com 350 mil habitantes, ele tem uma população econômica ativa de 200 mil, 220 mil pessoas. Sim. Né? Ou seja, essas pessoas moravam aqui, tá certo? Mas elas não participavam da vida social e política da cidade. Eles participavam da vida social do entorno deles ali, onde eles moravam, tá? Mas não do contexto da cidade. Então, era comum, por exemplo, nós estarmos em regiões que nem a Nova Mauá, ou próximos aí da divisa de Santo André, que a pessoa achava, por exemplo, que ele morava em outra cidade. Perfeito. Que ele não estava em Mauá, né? Perfeito. O Parque São Vicente, por exemplo, foi sempre um bairro distante de Mauá. Né? Isso Houve desde... histórias aí de quererem até emancipar. Isso, Conversas que o Parque São Vicente ser de Santo André e tal, você que entenda. Então, você vê, por quê? Porque ele está desintegrado da cidade. Por que isso ocorria? Porque a população não participava da atividade econômica da cidade. Perfeito. Essa não participação da atividade econômica dá o que se cria de oportunismo a determinadas pessoas a se usarem isso daí e começa a surgir o quê? Os loteamentos clandestinos, ocupações irregulares e tudo mais. E isso permeado por diversas situações e movimentos econômicos do que o país sempre passou, tá certo? É uma constância, né? Passa 5, 10 anos, tem uma onda de movimento econômico que joga a população para a pobreza e tenta se resgatar, mas joga de novo e vai-se essa história que sempre se repete. O que acontece na cidade? Né? Acontece isso, né? Então o cara pega áreas, divide tudo, vende, não é loteado, não tem documento, não tem nada. Claro, a pessoa na humildade dela, tá certo? Despreparado, né? Ele não tem informação nenhuma. Para ele tinha o que a pessoa chama um terreninho. É uma conquista. É uma conquista. Né? Um sonho realizado. Sonho, isso. Né? Papel, escritura, o que é isso? Né? O que é zoneamento? Posso fazer, não posso? Isso é um negócio longínquo para ele. Né? Entendeu? Então, isso se aproveitam dessa população, tá certo? Que trazem aquele dinheiro suado para a cidade e ainda tomam o dinheiro deles. Tá certo? Então, isso faz com que isso entre na política, tá certo? Então, o que a gente vê, né, na verdade, nos últimos anos, é isso, né? Não se tem
aquela consistência, aquele debate que precisaria ter, tá certo? Na formação dos líderes políticos. Tá? São, na verdade, sempre ocorre o que? Os oportunistas, né? É uma jogada de oportunismo. Tá certo? Não é uma qualificação técnica, ou que esteja envolvida com a cidade, ou que tenha propostas realmente claras, transparentes, né? Que vá beneficiar a população. Tá certo? E continua-se sempre nessa história. Nesse vício, né? Nesse vício. Um círculo aí. vicioso, né? A mudança que ocorreu no centro de Mauá em 2000, né? Que você citou. Essa mudança, a construção do shopping, né? Aquela repaginação na praça, foi um projeto antigo, um projeto novo, você sabe dizer como é que foi que aquilo se deu em Mauá? Essa vontade, né, da construção do shopping, desse grupo que edificou, que fez essa obra aí, Sim. Eles tinham essa vontade já há alguns anos atrás, né? Mas eles nunca tiveram o incentivo por parte da administração pública. Perfeito. Que volta naquilo que eu falei, né? Então as pessoas, eles falavam de fazer o shopping, os comerciantes do centro falavam, não, shopping não, vai fazer um shopping aí nossa loja vai fechar, vai todo mundo pro shopping, nós vamos ficar aqui na rua, não vamos ter nada. Aí sempre essa discussão, tá? O que ocorre a partir de 96, 97, é que essa discussão ela é ampliada, ela é debatida, né? Ela é trazida os benefícios desse empreendimento, né? Que eles iam trazer muito mais benefícios do que malefícios, tá certo? Atrai população do Claro. E aí fez-se toda a repaginação desse centro, né? Com calçadão e tal, para as outras lojas melhorar, e você veja que foi um ganho excepcional para a cidade, né? Sem dúvida. Então é um ponto de referência, né? Um ponto que se criou, que traz até os moradores Não, a minha pergunta, o propósito dessa pergunta que eu fiz agora é para conscientizar o cidadão de Mauá que os projetos eles são necessários serem analisados, discutidos, né? Se ele agrada ou não, tem que ser discutido de alguma forma. Você veja que interessante, Fábio, só discordando, o urbanismo ele tem um peso tão grande na cidade, que ele melhora os índices de segurança pública. Quando você tem um projeto urbanístico, né, por regiões ou pela cidade toda, e ele começa a ser implantado, ele não fica na gaveta empoeirando, ele melhora até os índices de segurança pública. Você fala, pô, mas o que tem a ver isso com a polícia? Não tem a ver com a polícia. Tem a ver assim, por quê? Porque a urbanização ela melhora o sentimento das pessoas. As pessoas se sentem mais o que respeitadas. Elas sentem que aquele mais valorizadas, aquele espaço passa a ser delas. Entendeu? Então elas começam a viver mais a sua cidade, elas começam a viver mais aquela situação. Muitas vezes se fala assim, mas faz lá, investe, põe-se lá toda uma estrutura, o pessoal depreda, tal, não sei o quê. Isso, vai lá e arruma de novo. Arruma. Né? As mudanças, elas ocorrem na cultura. É aquela história, né? Se você tem um local, tem lá, o local tá parado, se taca uma pedra numa vidraça, o que acontece? Tá aquela vidraça quebrada, vai lá e quebra. Se você trocar a vidraça, tem alguém olhando, tem alguém vendo, tem alguém cuidando, não está abandonado, não está jogado ao léu, né? Então vai coibindo mesmo. Você tem toda a razão, né? Tem toda a razão. Então, eu tenho situações aqui na cidade, falo isso por nós assim, que o camarada ele tem um determinado imóvel, que ele tem um recuo em relação ao alinhamento da rua, e o pessoal vai lá e joga lixo. Joga lixo mesmo, o cara passa, tira o lixo do porta-malas e joga no cantinho lá. E o lixeiro passa e não vê o cantinho lá. Tá certo? Porque lá não é lugar de lixo e nem dele ficar procurando o lixo. Ele tem uma rota para ser cumprida, né? E tudo mais. Então, e eu vou lá e tiro esse lixo. E mantenho esse local limpo. Mesmo sabendo que daí 15, 20 dias o cara vai jogar de novo. Aí o cara passa lá, joga um pedaço de imóvel. Eu vou lá e tiro. Eu mantenho esse lugar. Por quê? Para mostrar para ele que tem quem está cuidando. Pô, mas é um desaforo. É um desaforo.
Entendeu? Mas ele tem que saber que tem Não, alguém imagina. cuidando daquilo. Você tá passando no local, você vê um entulho ali, você vê lixo, todos os dias você vê o lixo naquela região, você vai pensar, a pessoa pensa o quê? Pode. Exatamente. A pessoa que não tem claro. muita informação, não tem muita cultura, ela não vai nem questionar. Olha Ela uma vai coisa- simplesmente deduzir que pode jogar o lixo ali. Então, olha uma coisa que eu percebi numa andança outro dia. Há um ano atrás eu fiz uma reunião lá no Jardim Zaida sobre habitação, tá? E uma senhora, isso me marcou muito, foi na véspera do feriado, foi dia 30 de abril, véspera do feriado 1º de maio. Ela ouviu, debatemos, falamos lá um determinado tempo. Ela, depois que terminou tudo, ela falou, veio agradecer, né, me elogiou e tudo mais, e ela falou assim, o senhor só guarda uma pergunta que eu vou lhe fazer, que um dia que nós se encontrar o senhor me responde. Tirar nós da favela é fácil. Agora, como é que tira a favela de nós? Meu Deus. Ela me falou isso. Eu saí de lá e falei assim, né? Pois é. Eu falei, como São que faz? hábitos. Estou falando favela em termos de, claro, de habitação Sim, claro, simples, claro, da lógico. subhabitação, da necessidade que a pessoa tem que Vai se abrigar. criticar a favela, a comunidade. Não, né? Tem que se Por favor, abrigar em algum lugar. Tá? É, Tanto claro. é que eu sou contra esses grandes projetos habitacionais. E eu fiquei com isso daí na mente. Outro dia, há uns 2 meses atrás, eu passei perto de um grande conjunto habitacional, recentemente habitado, perto de um bairro nobre da cidade. Eu nunca vi resto de imóveis ou coisa do tipo jogado nesse bairro. Eu vi numa viela um monte de resto de imóveis que com certeza saiu desse prédio grande, tá? Porque ele foi recentemente, há 2 anos, ocupado. Ou seja, as pessoas, elas não perderam o hábito. Ela, embora mudou para ali, ela não tem o que fazer com aquele resto de imóveis que ela trocou agora, não sei o quê, ela simplesmente jogou na viela. Num bairro que nunca havia viela com uma lata jogada lá. Então você veja como que é o cidadão que vai fazendo a coisa, né? Assim, que vai acontecendo essas infração, né, ao outro, né? Sendo infringido. Né? Aí envolve informação, envolve cultura, envolve... E aí eu volto vou falar um pouquinho da habitação até aí, que nós falamos desse gancho aí. O que eu coloco, eu acho que a questão da habitação é uma questão séria no país. Tá? Não vai se conseguir resolver tão cedo. Nós temos que ter essa consciência no país. O que falta, que eu fico assim, possesso, é que o camarada ele chega esse ano e fala assim no palanque, não, porque nós vamos melhorar a habitação de todo mundo, vai ter apartamento. Não vai, gente, Ô, não tem Edson, dinheiro. tem uma máxima que diz o seguinte, ó. Tem uma máxima que diz assim, ó, tudo que começa errado, ou demora muito para se consertar, ou vai terminar errado. Ou vai terminar errado. Entendeu? Então, na verdade, o problema do Brasil é isso. Começou muita coisa, começou errado. Então não vai Eu terminar. falo isso em relação à obra. Sim, Uma obra, se pronto. começar, a hora que você locou a obra, se você locou ela, que ela está fora do esquadro, E aí? ela vai terminar fora do esquadro. É. Você não vai conseguir Você acertar não consegue ela mais. acertar. Isso, é. Então os populistas que ficam prometendo falar, né? Não. Esses caras aí... Então, por eles têm exemplo, que ser- habitação. Habitação, nós temos que entender que a pessoa tem que ter uma moradia. Ela tem que ter água, que é um problema em Mauá que eu não entendo como é que não se consegue resolver esse problema da água. Para mim, Discutimos ontem isso aqui. isso eu não consigo. Feijão do oratório ali sofre, né? Olha, é um negócio que, sabe, eu dou risada, né? Porque aí outro dia eu falei, tinha um vereador fazendo uma entrevista até no jornal, entrou o assunto, isso foi ano passado, entrou o assunto da água, eu coloquei lá que o problema da água em Mauá é um problema de adução. Né? Quando eu falei adução, ele ficou assim indignado. O que é adução? Como é que você vai falar de adução? Ele não sabia o que é adução. Então, pô, estuda um pouco, né? Lê para falar sobre o assunto, né? Sim. Porque pode ser surpreendido, né? E aí, assim, eu acho que o que nós precisamos aqui em Mauá, nós precisamos criar equipes de assistência técnica para ir nesses núcleos onde as pessoas ocupam, né, que construíram ali com as suas condições, com a sua possibilidade, com o seu conhecimento e dar suporte para melhorar aquelas condições de habitação, entendeu? Mas tirar aquela pessoa de lá, fazer ou querer prometer, esquece, não tem dinheiro para isso, entendeu? Então nós temos que ir para a realidade.
Então o que faz? Ó, nós temos aqui 20 casas que estão nesse núcleo aqui, 50 casas, mas o esgoto está correndo a céu aberto. Ô pessoal, vamos fazer um mutirão aqui, ó. Nós vamos arrumar, a prefeitura vai arrumar os tubos, né? Se vocês colaboram no final de semana, nós vamos canalizar todos esses esgotos aqui. Por quê? Porque é a forma que tem, pelo menos você começa a dar uma qualidade de vida naquilo ali. Bem. Agora, o que o cara chega lá? Não, fica tranquilo. A hora que eu ganhar, isso aqui nós vamos aqui, olha gente, nós vamos fazer uns prédios de apartamento, nós vamos fazer casa, nós vamos não sei o quê. Não vai, gente, não vai. Mesmo porque o prédio ele é vendido. Isso. E muitas pessoas não têm dinheiro para comprar. Claro, ainda mais agora, depois de tudo isso que nós estamos vivendo esse ano, né, as coisas cada dia... É isso aí, Edson. Muito bom estar com você aqui, estou aprendendo bastante, estamos aprendendo. Estamos aprendendo. É isso aí. Estamos aprendendo. É isso aí, pessoal. Trazendo a mesa, chegando ao fim. Tem pergunta, apóstolo Michel? Tem alguns comentários, sim. Aqui. Vamos lá. Vamos ler, nós já estamos encerrando. Apesar que a gente começou, que é quase 10 minutos, né? Atrasado. Foi. Tivemos um pequeno probleminha hoje, Sim. mas estamos aí. 7 minutos. Então vamos lá. Bom, o Cláudio Aparecido está aí sempre curtindo a página, né? Legal, obrigado, Cláudio. Aparecido Braga. Aparecido. O Obrigado, Anderson Sidão. Badu, mestre Edson Agnello, com conhecimento super apurado e palavras sábias. Esse é o comentário do nosso pré-candidato também, né? A Alexandra também mandou um abraço. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Eu acho que de perguntas assim, não teve perguntas não, teve só elogios. Só. É porque, lembrando, pessoal, eu acho que eu esqueci de falar, né? Mas o Edson, ele não é pré-candidato, viu? Ele veio como um convidado, hoje um profundo conhecedor aqui do tema urbanismo, fazer a sua contribuição aí, do seu conhecimento, da sua opinião sobre a nossa cidade. Beleza, pessoal? Pelo menos por hora, né, Edson? Sim. E temos aqui uma audiência de 6.914 pessoas alcançadas agora, né? Isso é bom, hein? Tá bom, né? O Legal. pessoal tá gostando do programa. Maravilha. É isso aí. Vamos chegando ao final, então, né? Quer dar quer acrescentar alguma coisa, Edson, em cima daquilo que nós conversamos aqui? Não, o que eu julga ser importante abordar ainda? O que eu espero é que, né, aqueles que pretendam, né, disputar e têm interesse aí em entrar realmente na vida pública e tudo mais, é que busquem, né, não a vida pública como uma forma, né, de se locupletar, tá certo? Com bens materiais ou coisas do tipo aí, mas que busque o bem do outro, né? Tá certo? Porque as outras coisas, elas são consequências. Né? Quem exerce uma atividade voltado para o bem ou voltado de forma limpa e transparente, o benefício daquilo aparece, ele pode ficar sossegado. Né? É consequência. É consequência. O benefício vem como consequência. É que a pessoa ela não acredita. Né? O grande problema nosso do Brasil é que o brasileiro ele não acredita nele. Né? Porque se ele acreditasse nele, nós estaríamos muito mais evoluídos. Né? O brasileiro ele lida só a resolver os seus problemas pessoais, né? A vida inteira. E eu digo assim até, quando o pessoal fala alguma coisa do Brasil, eu sou muito nacionalista, tá? Eu digo assim, né, que o nosso país, ele é muito maior do que qualquer político, e de qualquer partido e de qualquer classe política. Não tenha dúvida. Tá? Porque nós somos, né, queira ou não, o segundo maior exportador de soja do mundo. Nós alimentamos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas nesse planeta, tá certo? Então, assim, nós não temos o conhecimento do poder que nós temos em relação a esse planeta. Na verdade, a gente só está no olho de um furacão hoje por causa da geopolítica e do que nós representamos no campo da geopolítica, né? É isso aí. Então, e essa tendência é se avolumar. Então, o dia que toda nação tiver a consciência disso que nós somos, né, da capacidade nossa de produção e tudo mais, nós vamos realmente ser uma nação muito diferente. Só que esses benefícios têm que chegar lá na ponta daquele que está certo, precisando,
uma moradia, precisando de água, precisando de escola, precisando de saúde, Então, tá certo? Isso tem que chegar lá. Agora o problema é esse caminho aqui é que está corrompido. Então nós temos que criar um caminho novo, com pessoas novas, tá certo? porque o hábito não vai deixar de se corromper, né? Isso. Entendeu? Não Claro. adianta. Esse trajeto aqui, Já ele tá está contaminado. Ele está contaminado. Ouviu, pessoal? Ele está contaminado. O trajeto antigo está Está contaminado. comprometido. Ele está comprometido. Está comprometido, é verdade, eu acredito nisso. Acredito nisso. Mas A gente é não isso. defende pessoas, né, Edson? A gente defende ideias, né? Ideias. Eu sempre falo isso daí, né? A Que gente defende ideias. as minhas ideias, meus ideais, eles são discutíveis, tá certo? Eu coloco minhas teses em discussão. Perfeito. Os meus valores não. Isso. Entendeu? Maravilha. Meus valores, meu caminho caráter, é esse. isso não está em discussão. Tá? Maravilha. É isso aí. É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado, tá? Aos internautas, aqueles que estão participando, aqueles que se dedicaram a nos ouvir, tá? Quero deixar aqui um agradecimento de coração ao Fábio pela oportunidade, Eu que ao agradeço. Michel por ter também feito A ponte aí, o feito a convite. ponte, tá? É isso aí. E nós temos como sempre, uma batalha, tá certo? E nós vamos vencer mais essa batalha que teremos. Se Deus quiser. Tá certo? Se Deus É isso quiser. É isso aí, pessoal. Chegando ao final de mais um Trazendo a Mesa, com a presença aqui do Edson Agnello. Quero agradecer a presença de todos aqui na nossa audiência. Muito obrigado. Se você gostou aí, deixe seus comentários, ok? Deixe seu joinha aí. É importante para nós. Se você tem uma crítica também, se você tem uma sugestão, por favor, passe para a gente aí. A intenção é melhorar. A intenção do programa Trazendo a Mesa é trazer para vocês informações sobre Mauá, né? Sobre a política contemporânea, ok? Nunca se esqueça disso. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.